Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos tratar de um assunto bem importante para a sociologia, para a filosofia, que é a indústria cultural. Então, os objetivos desta aula são entender o conceito de indústria cultural, segundo dois autores clássicos, o Adorno e o Horkheimer, e compreender também as principais características do que chamamos de indústria cultural, seu produto, a cultura de massa. Então, para refletir, o que é cultura de massa? Será que você consome produtos da cultura de massa? Mais adiante eu vou tratar do sentido da palavra massa, por que a gente usa o termo cultura de massa para a gente refletir um pouco sobre o caráter, sobre algumas características desse tipo de teoria. Mas a princípio, então, vamos definir o que é indústria cultural e qual escola de pensamento se dedicou a essas temáticas. Então, a indústria cultural é a produção em massa de arte e de cultura com o objetivo de obtenção de lucro. Essa lógica comum nas fábricas e indústrias foi adaptada à produção artística. Então, houve um momento na sociedade que não apenas produtos saíam das fábricas, começou-se a produzir produtos culturais. O que seria isso? Transformar em produto músicas, depois nós tivemos na metade do século XX ali a indústria do cinema, tá? Então uma série de conteúdos que vão assumindo, artísticos que vão assumindo o caráter de produto, de mercadoria. Na sociedade capitalista, os produtos culturais e bens artísticos, filmes, composições musicais, obras de arte, séries, se assemelham aos produtos industriais como mercadorias, que são fabricadas em série e distribuídas amplamente. O que é uma fabricação em série? Se você lembrar, temos o estudo de sistemas produtivos, produção em série, o Fordismo. Qual que é a característica principal da produção em série? É que você produz mercadorias iguais para um público diverso. Então a indústria lança no mercado, às vezes alguns detalhes, carros com nomes diferentes, varia alguns detalhes, mas aquela produção ela é feita em massa, em série. Então é nesse sentido que os autores da Escola de Frankfurt falam de uma padronização também da arte e da cultura. Aqui nós temos o Adorno e o Horkheimer, que são dois filósofos, também considerados como sociólogos, mas a principal formação deles é na filosofia. Eram autores alemães e eles foram os primeiros a empregar o termo indústria cultural. É muito importante situar historicamente esses dois autores, porque eles viveram na metade do século XX, e ali você tem o contexto da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, são autores judeus, então eles tiveram que deixar o seu país, foram viver nos Estados Unidos por conta da perseguição nazista, e eles estão produzindo teorias, eram também autores influenciados pelo marxismo, teorias que fazem uma crítica aos meios de comunicação e à manipulação das massas pelos discursos ideológicos, que isso se dava também na política. Então, uma característica do Hitler era mandar produzir filmes que glorificavam a imagem dele. Ele fazia discursos em praça pública para milhares de pessoas. Então, aquela tentativa, através do rádio e desses discursos públicos, de conquistar o povo por meio da ideologia nazista, incutir no povo aquela ideologia, tanto o fascismo quanto o nazismo, ali na metade do século XX. Então, é legal situar esse contexto em que os autores produziram esse tipo de teoria. Não temos só Adorno e Horkheimer como representantes da teoria crítica ou Escola de Frankfurt. A gente tem outros autores também, como o Freud também é colocado como um autor da psicanálise dentro dessa escola. Então, são autores que tiveram que reorganizar sua própria vida, sair da Europa para continuar produzindo teoria, tá?
Então, aqui a gente tem também o Walter Benjamin, que é um clássico da Escola de Frankfurt, né, filósofo e sociólogo alemão, vai dizer que nem tudo é negativo na abordagem capitalista da indústria cultural. Esse autor, ele defende que através da reprodução técnica ocorre uma democratização da arte. Então, veja, se a arte no passado era considerada só uma coisa só da elite, o fato da arte se transformar em mercadoria vai fazer com que ela chegue para a grande massa, para a classe trabalhadora. Então não é de tudo ruim que a arte tenha passado pela reprodutibilidade técnica. Mas, né, o Benjamin também ele vai pensar diferente do Adorno e do Horkheimer e vai argumentar também que os mesmos mecanismos que geram uma certa alienação, que é o conceito que trabalhamos do Marx, alienação e ideologia, como uma falsa consciência do mundo que acaba afetando a classe trabalhadora por não enxergar suas condições de exploração, né? Então, o que ele vai abordar aqui é a alienação, né, como algo capaz de propiciar também acesso à cultura e à arte para mais pessoas. Então aqui, na verdade, o Benjamin está falando de que o fato da arte ter se transformado em uma mercadoria fez com que ela se popularizasse e pudesse também ser consumida pela classe trabalhadora. Aspectos da indústria cultural. Então, conforme o Adorno e o Horkheimer, a indústria cultural ela produz mercadorias artísticas e culturais para as massas. Então, ela produz uma cultura de massa, uma forma padronizada de pensar, de entender o mundo, que é voltada para o consumo e para o lucro, pautado por moeda e pela mídia. Assim, a cultura de massa, como produto da indústria cultural, proporciona tanto o entretenimento quanto o divertimento, mas gera também um conformismo e alienação social. Então, por que os autores falam disso? Eles estão dizendo que as pessoas, elas recebem produtos prontos. Um filme, ele já vem com um final que é esperado. Quando você começa a assistir uma série, ou mesmo um filme, você entende, você já começa a ver na narrativa que vai ter um final, as pessoas já conseguem prever aquele final. Então, e também elas esperam aquele final. Então, como uma mercadoria, ela tem que agradar um público consumidor. E isso retira da pessoa a capacidade de criatividade, de pensar, de questionar. Afinal de contas, a gente vai recebendo tudo muito pronto, interpretações já formatadas. Então, nesse sentido, que esses autores também trabalham com o conceito de conformismo, de alienação. Na primeira atividade, nós temos uma questão aqui que caiu no vestibular da Unicentro em 2010. Então, sobre o conceito de indústria cultural, você vai assinalar a alternativa correta. Letra A. Será que a indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea, só do passado? É um produto natural em qualquer sociedade? A indústria cultural é responsável por criar no indivíduo a necessidade que ele não tinha e transformar cultura em mercadoria? Será que o indivíduo cria a necessidade de comprar produtos que ele nunca pensou que precisava e ele compra aquele produto e joga lá no canto só porque ele teve o desejo de comprar, foi incitado a comprar? Letra C. A indústria cultural não influencia nas necessidades do indivíduo com sua produção em série e de baixo custo? Letra D. Ela faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não desejando lucro? Então vamos pensar um pouquinho, eu já respondo essa primeira atividade para vocês.
Pessoal, vamos então responder essa primeira atividade? Então, o que seria um significado do conceito de indústria cultural? Então, a letra correta é a B. A indústria cultural, ela é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e transformar cultura em mercadoria. Então, seguindo, alguns aspectos da indústria cultural. O grande público, ele é estimulado a esperar lançamentos de músicas, filmes, equipamentos de som e imagem, que se tornam bens rapidamente obsoletos diante de modelos que incorporam novidades e outros recursos tecnológicos. Esse processo denomina-se como obsolescência programada. Por exemplo, os computadores, após um período, começam a ficar lentos e já não funcionam como antes e se tornam obsoletos. Obsolescência programada. Isso é um conceito que remete à ideia de que os produtos que saem da indústria, eles têm uma programação de boa durabilidade e em determinado período em diante ele vai começar a apresentar alguns defeitos. Qual é a razão disso, de programar a vida útil de um produto? Seria incentivar o consumo, para que as pessoas deixem de lado aquela compra e voltem a consumir. E também isso está relacionado ao fato das pessoas esperarem lançamentos, no desejo de consumir para ostentar. Então, muitas vezes, até os autores da indústria cultural mesmo falam que para muitas pessoas é mais importante mostrar que você consome algo do que de fato aproveitar aquilo que você consome. Então, ir ao cinema é importante não apenas para ver o filme para as pessoas, mas porque elas querem ser vistas indo ao cinema, indo ao teatro, para serem vistas como alguém que seria intelectualmente superior, enfim. E tem uma questão também sobre a indústria cultural, é que muitas pessoas criticam determinados estilos musicais como se eles fossem inferiores. O rap, o funk, o próprio sertanejo, às vezes recebem críticas como se fossem estilos das classes mais baixas, enfim, como formas musicais inferiores. Mas a indústria cultural, ela produz mercadorias culturais para públicos distintos. Então, o rock and roll também é fruto de uma indústria cultural. Então, mas isso acaba gerando muitas vezes preconceitos, entre as pessoas que acabam não enxergando que aquela música que ele consome também é uma mercadoria. Então, aqui a gente vai seguir, vai falar agora dos meios de comunicação de massa e vamos atentar então para o sentido da palavra massa. Um exemplo que pode ser citado sobre a transmissão dos ideais e dos interesses de determinados setores da sociedade são os programas jornalísticos. Quando uma emissora de TV, uma rádio ou um portal de internet apresenta uma notícia, nem sempre há imparcialidade. Os posicionamentos dos grupos que esse veículo representa pode estar implícito na forma de noticiar. Então veja, só essa figura, ela já dá conta de representar o que está no texto, que os meios de comunicação de massa, eles estão atrelados por vínculos com grandes empresas. Então, muitas notícias, muitas informações são propagadas para as pessoas não como teriam acontecido, uma visão um pouco mais aproximada da realidade, já que existem várias visões sobre o mesmo fato, mas sim visões que são propagadas para legitimar uma visão de mundo de uma grande empresa, para incentivar o consumo. Então, muitos veículos de comunicação, eles se veem como porta-vozes da opinião pública, do que as pessoas pensam, ou como detentores de um conhecimento que vai ser divulgado para a população. Só que não existe neutralidade ao noticiar informações, não existe neutralidade ao escrever um texto, ao falar sobre algo. A gente sempre propaga alguma visão de mundo. Então, os meios de comunicação de massa, às vezes eles advogam para si esse lugar de neutralidade, mas na verdade a gente sabe que eles estão extremamente atrelados aos produtos que eles exibem nos momentos de propaganda, de intervalo, E o sentido da palavra massa a gente se refere a milhões de pessoas, um pouco, assim, é bastante simples de entender num primeiro momento,
Mas você pode pensar também a grande massa como milhares de pessoas moldáveis, manipuláveis. Então, pense no sentido de massa mesmo, que é moldável, manipulável. Aqui é a segunda atividade. Você vai explicar o que é cultura de massa e citar um exemplo. Então, vamos lá? Pessoal, vamos responder então a essa segunda atividade? Então, a cultura de massa ela é o produto da indústria cultural, portanto, é resultado da produção cultural em série na sociedade capitalista. Possui como características a padronização, a mercantilização, o apelo ao consumo e ao lucro, pautado pela moeda e pela mídia, essas relações mídia, grandes empresas e a manipulação de informações também. Assim, a cultura de massa proporciona tanto entretenimento e divertimento, mas ao mesmo tempo ela vai gerar um conformismo e uma alienação social. Então a gente tem o exemplo de filmes de Hollywood, novelas, shows, que chega tudo muito pronto para gente, segundo os autores da Escola de Frankfurt, e não oferece ao indivíduo a liberdade de pensar, de criar, porque ele já recebe aquilo como um produto, tá? Então, é interessante essa perspectiva. Os meios de comunicação de massa, então, se a gente for trabalhar mais algumas ideias sobre eles, eles procuram construir um determinado olhar sobre a realidade que pode representar a visão do dono do veículo de comunicação. Hoje a gente não fala mais o dono do veículo de comunicação, né? São são grupos de acionistas, de empresários que controlam os meios de comunicação, mas de fato a gente vê que os meios de comunicação eles assumem posturas, eles têm pontos de vistas, opiniões que são propagadas, e o problema disso é que muitas vezes propaga-se informação e opinião ainda defendendo que são informações neutras. Isso é um problema. Então, não há problema em propagar uma ideologia, mas desde que você assuma que é uma ideologia. É diferente também de propagar conteúdos relacionados à cultura do ódio, que são proibidas por lei, são crimes. Então, diante da rotina de classes trabalhadoras, o principal modo de obter informação é por meio da TV. Então, o trabalhador chega em casa cansado, ele liga a TV para se informar. Entretanto, destacamos aqui que a televisão deixou de ser a única forma pela qual as pessoas se informam por conta da internet, das redes sociais, né? Então, as redes sociais, elas influenciam também, né, na forma de propagar notícias, acontecimentos, e infelizmente hoje a gente tem o fenômeno das fake news, então está muito difícil para as pessoas também filtrarem as informações de qualidade.
Então, retomando, nessa aula a gente entendeu o que é a indústria cultural, falamos de Adorno e Horkheimer, do Walter Benjamin, e compreendemos também como ela está presente no nosso cotidiano, através dos meios de comunicação de massa. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até breve!